Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. A paz viva do Senhor esteja sempre com você, comigo e com todos nós. Eu sou o Padre José Maria e hoje, no vídeo de hoje, eu quero responder uma pergunta muito inteligente, muito oportuna, de uma cidadã chamada Maria Gabriela. A Gabriela me faz a seguinte pergunta: Padre José Maria, por que Jesus nunca chama Maria de mãe? Só a chama de mulher. Por quê? Jesus fazia pouco caso de sua mãe? Uma amiga minha, que é evangélica, me falou que se o próprio Jesus não a chamava de mãe, então os católicos estão errados em chamar Maria de mãe. É verdade? Pergunta Gabriela. Não, Gabriela, pelo contrário. Não tem nada, no fundo, nenhum fundo de verdade. Nós somos filhos de Nossa Senhora. E essa filiação nos é dada por Jesus. Na cruz, sendo pregado lá na cruz, prestes a morrer, Jesus olha para baixo e vê sua mãe. Ao lado de sua mãe vê o discípulo que ele mais amava, João, o evangelista. E dirige sua mãe dizendo assim: mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. E diz a palavra baseada em João 19, 25 e 27. A partir daquele momento, o discípulo recebeu em sua casa. Então, recebeu como mãe dele, entregue por Jesus. E essa maternidade se estende, a toda a humanidade. Essa maternidade de Maria se estende a toda a humanidade. Por isso, você, eu, nós somos filhos de Nossa Senhora. Inclusive, essa sua coleguinha que falou aí, ela também é filha de Nossa Senhora. Nossa Senhora ama muito ela, Tem ela no seu coração com muito amor. Porque ela é filha de Maria, como todos nós somos. Repito, foi uma entrega de Jesus. Agora, Gabriela, deixa eu falar uma coisinha a você. E o termo mulher tem uma conotação muito importante, tem um sentido muito importante. Quando Jesus fala mulher, tem um sentido próprio, importantíssimo, que daqui a pouco você com certeza vai compreender. E você que me escuta e que me vê também vai compreender. Mas antes de falarmos sobre esse assunto da mulher, do termo mulher, se nós pegarmos, Gabriela, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, sobretudo no capítulo 1 e o 2, nós nos deparamos com Deus fazendo a sua criação. Cria tudo, Criou, olhou, observou e falou: puxa, tudo que eu fiz é muito bem feito. Depois ele pensou assim: está faltando só uma coisinha para embelezar mais, para enriquecer mais essa minha criação. E Deus modelou o homem do barro, deu vida ao homem. E do homem, da costela do homem, ele modelou a mulher. E por isso mesmo Deus, na sua criação, ele modelou, ele criou o homem e a mulher. A primeira mulher e o primeiro homem. A primeira mulher chamada Eva, o primeiro homem chamado Adão. E Deus fez um jardim, que ele chamou de Éden, colocou tudo ali, necessário para a sobrevivência do homem. Só que ele premiou mais o homem ainda, a criatura que ele fez, mulher e homem, quando ele deu ao homem primeiro e à mulher primeira a sua imagem e semelhança. A herança de sermos parecidos com Deus. Ele deu primeiramente aos primeiros homens e que se estende a nós também. Tá bom? Tá bom, Gabriela? Agora veja bem. Então Deus criou o jardim do Éden e criou, no meio do jardim, criou uma árvore frondosa, bonita, frutos bonitos. Chamou Adão e Eva: olha, está vendo aquela árvore ali no meio? Pois é, daquela árvore vocês não podem comer, estão proibidos de comer. Podem comer de todas as outras, daquela não. E eles conceberam, eles aceitaram. Só que veio a serpente, produto também da criação de Deus, veio a serpente astuta, inteligente, falou assim para Eva: por que vocês não comem daquele fruto? E ela falou: não podemos comer. Por que não comem? Porque Deus, nosso Criador, nos proibiu de comer aquele fruto. E a serpente falou: não. Sabe por que ele proibiu vocês de comer daquele fruto? Porque se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele, tornar-se-ão igual a ele, sábios, inteligentes, absolutos. E Eva ouviu a voz de Deus, ouviu a voz da serpente e comeu daquele fruto. Ela comeu, e deu também para o seu companheiro. E o seu companheiro também comeu daquele fruto proibido. E aí se viram como homem e como mulher, humanamente falando.
né, seus sentimentos, perceberam o medo, veio o medo. Deus, que vivia no meio deles, quando se aproximou deles, depois que eles comeram, desobedeceram, ficaram com medo de Deus, né? Se viram despidos e Deus falou: vocês me desobedeceram o Criador de vocês. A partir de hoje vocês irão morrer. E é porque eles viviam ali naquele paraíso como se fossem anjos, né? Aqui na terra não morriam, viviam a vida contemplativa, contemplavam o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Criador. Mas a partir do momento que desobedeceram, aí eles passaram a morrer, né? Viveram uma vida normal como o ser humano vive. Perderam a mordomia, diríamos assim, da presença de Deus, sobretudo da presença. Porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus também, para bem dizer a Deus, se orgulharem do Criador. Não souberam fazer isso, desobedeceram, né, e pecaram. E esse pecado se estendeu a todos nós também, chamado pecado original. Você está entendendo, Gabriela? Pois é. Só que Deus demonstra mais uma vez a sua misericórdia, seu amor pela sua criação. O homem decaído também herdou, teve como herança o pecado do primeiro homem e da primeira mulher, e a morte também, iniciado por eles. Por isso nós morremos. Herança de Adão e de Eva, do primeiro homem e da primeira mulher. Só que Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, ele pensou: essa minha criatura tem que voltar à minha graça. E o que Deus fez? Aí sim, aí você vai perceber, Gabriela, e você que me vê, que me entende e que me escuta, né? O porquê que Deus chama sempre a sua mãe de mulher. Não, nunca de mãe, só de mulher. Peguemos aqui, Gabriela, e você que me vê, me acompanha, pegue também aí, Gálatas, capítulo 4, pegue aí, pegou? Agora acompanhe, Gálatas 4, a partir do versículo 4, pegou aí? Vamos lá. Vou ler aqui, você acompanha. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, esse termo é muito importante, quando chegou a plenitude do tempo, né? Enviou Deus o seu filho, nascido de uma mulher. Olha o valor dessa mulher, né? Enviou o seu filho nascido de uma mulher. Aí nós começamos a entender o porquê que Deus chama sempre a mãe dele de mulher. Nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, que significa Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro da graça de Deus. Essa herança que Deus quer que nós retornemos a ela também. E por isso ele mandou o seu filho nascido de uma mulher, né? Agora, Gabriela, e você que me escuta, me vê, agora vamos fazer uma comparação, né, entre o comportamento, para nós entendermos o porquê que Jesus chama sempre a mãe dele de mulher. Vamos ver o comportamento da primeira mulher, chamada Eva, do primeiro homem, chamado Adão, da segunda mulher, chamada Maria, e do segundo homem, chamado Jesus, que é o segundo Adão. Vamos lá? Vamos fazer essa comparação, para nós entendermos? Vamos sim. Olha, Gabriela, enquanto a primeira mulher, chamada Eva, foi desobediente e infiel ao projeto de Deus, a segunda mulher, chamada Maria, por obediência e amor ao projeto de Deus, foi fidelíssima ao projeto de Deus com seu fiat, com seu sim, colocando-se como escrava do Criador, pelo projeto dele. Enquanto a primeira mulher, Gabriela, chamada Eva, ouviu a voz da serpente, querendo se igualar a Deus, por isso ela pecou, pela desobediência. Gênesis 3, 4, 5. A segunda mulher, Gabriela, chamada Maria, ouviu a voz de Deus através do anjo Gabriel na Anunciação e se colocou como escrava e serva do Senhor. Lucas 1, 28, seguinte.
Enquanto a primeira mulher, chamada Eva, e o primeiro homem, chamado Adão, pela desobediência dos dois a Deus, marcaram toda a humanidade com a nódoa do pecado original, Gênesis 3:8 seguinte, a segunda mulher, Gabriela, chamada Maria, gerou, por obediência, o segundo homem, o segundo Adão, chamado Jesus, superabundando com a sua chegada a graça, por excelência. Lucas 1:34 e 35. Está percebendo a diferença entre uma e outra? E por que Jesus chama sempre a mãe dele de mulher? Enquanto a primeira mulher, Eva, e pelo primeiro homem, Adão, trouxeram a morte ao mundo pela desobediência, Gênesis 3:16 e 19, a segunda mulher, chamada Maria, pela obediência, trouxe ao mundo o segundo homem, o segundo Adão, chamado Jesus, que trouxe ao ser humano a vida, por sua morte, e morte de cruz, morte sofrida, para que o homem tivesse vida, para que nós tivéssemos vida, e a graça dele outra vez. Enquanto a primeira mulher, Eva, e o primeiro homem, Adão, pelo pecado cometido, se sentiram nus, despidos, ao ouvirem a voz de Deus, Gênesis 3:10, a segunda mulher, Gabriela, chamada Maria, como um sinal glorioso, apareceu no céu, vestida como o sol, tendo a lua sobre seus pés e sobre a cabeça uma estrela de 12 estrelas, uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12:1. Estão vendo aí a diferença entre a primeira mulher e a segunda mulher e o porquê que Jesus chama sempre de mulher, mulher, a mãe dele? Enquanto a primeira mulher e o primeiro homem, Adão, foram proibidos de comerem do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim, Gênesis 3:3, a segunda mulher, chamada Maria, é essa árvore que Deus quis transformar seu ventre no sagrado jardim do Éden, cujo fruto é Jesus, que quis se dar a todos como alimento na Eucaristia. João 6:53-58. Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não participa da minha vida. Enquanto a primeira mulher foi expulsa do jardim do Éden pelo pecado da desobediência, a segunda mulher, chamada Maria, foi proclamada bendita entre todas as mulheres da terra. Lucas 1:42 e 43. Percebe, Gabriela, o porquê que Jesus chama assim a mãe dele de mulher? Enquanto a primeira mulher, Eva, perdeu a graça de Deus pelo pecado da desobediência, a segunda mulher, chamada Maria, pela obediência e pela doação ao projeto de Deus, tornou-se cheia de graça, repleta da graça de Deus pelo Espírito Santo. Bonito, bacana, né? Enquanto a primeira mulher, Eva, morreu e seu corpo corruptível foi consumido, tragado pela terra e voltou a ser pó, a segunda mulher, chamada Maria, também provou da morte, mas seu corpo não provou da corruptibilidade da terra. Ela foi assunta ao céu, foi levada pelos anjos ao céu, na presença de Deus. Por isso, Gabriela, e você que me ouve e que me vê, é por isso mesmo é que Jesus sempre olhou para Maria, mãe dele, e falou: mulher, a mulher do amor, da paz, da tranquilidade, da obediência. Por isso, mulher, diferente da outra mulher, a disparidade entre uma e outra, entre a primeira que desobedeceu, aconteceu a morte, né, e foi corrupto, foi tragado pela terra, a outra, pela obediência, foi assunta ao céu. Provou da morte, porque não era deusa, mas não provou da corruptibilidade da terra. Por isso, o Gabriel e você, que me ouve, que me vê, a beleza de Nossa Senhora, nossa mãe, aquela que junto de Deus intercede por você, por mim e por todos nós. Salve Maria, salve Maria. Sintamos-nos, evidentemente, felizes, né, orgulhosos por termos uma mãe que, muito embora ela tenha sido terrena, agora ela pertence à igreja triunfante na plenitude do reino do Senhor. Nossa Senhora. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, vossas casas, vossas famílias, vossos bens, vossas vidas e permaneçam para sempre. E se você gostou,
passe para outras pessoas, recomende. Inscreva-se no meu canal, tá? E próximo vídeo eu voltarei a falar sobre Nossa Senhora. Beijo no coração, a nossa mãe, a sua mãe, a mãe da humanidade. Tchau, tchau.